Vamos aí começar então a estudar, né? Nosso amplificador operacional e mais, né, os seis, nós chamamos também de seis comparadores. Primeiro, pessoal, nós temos que fazer uma análise, né, nem pensando ainda em amplificadores operacionais, né? Mas nós precisamos ver, assim, penso eu, se todos vocês sabem, né, o que é um amplificador? Essa é a pergunta. O que é um amplificador para vocês, né? Um amplificador é um circuito onde nós, ao colocar um sinal na sua entrada, né, ele vai fornecer em sua saída um sinal maior, de uma amplitude maior, né? E esse detalhe, né, ele vai entregar um sinal com as mesmas características, né? É isso que seria o ideal. Ele tem que apresentar um sinal com as mesmas características, porém maior, ou seja, sem apresentar distorção nenhuma. É uma réplica do sinal, porém com uma amplitude maior, digamos assim. E ficou melhor, né? Melhor definido. Então, tem um espaço aqui. É, vamos, vamos ver também mais um detalhe aqui. Ó. Os amplificadores, pessoal, em geral, nós representamos com uma simbologia de um triângulo, tá? Representamos através de um triângulo. Isso de uma forma genérica, tá? Não estamos pensando em amplificadores operacionais. Então, que seria a entrada, né, do meu amplificador. E na ponta do triângulo seria a minha saída, né? Então, um pequeno exemplo. Claro que esse sinal pode ser uma forma de uma tensão contínua também, é claro. Que utiliza muito nos amplificadores operacionais, mas pode ser também uma forma de onda alternada, tá? Entra uma sinal alternada aí pequena e sai uma forma de onda alternada com uma maior amplitude. Onde é que o amplificador operacional, né? Aliás, não só o amplificador operacional, onde que os amplificadores são utilizados, né? Nós podemos utilizar os amplificadores em rádio, podemos utilizar em aparelhos telefônicos, em celular, né? Porque o que seria esse amplificador utilizado no rádio? Né? Você sabe que o rádio ele recebe um sinal muito pequeno, né? Ele vem junto com a minha onda eletromagnética, o rádio recebe, separa ele da sintonia do rádio, da frequência que está carregando, né, aquela informação, e aí separa a, a onda de rádio em si com a onda de áudio que vem junto, a voz, né? E aí esses sinais são sinais extremamente pequenos, tanto no rádio quanto no celular, e eles têm que ser amplificados. Né? Então, é um exemplo, né, da utilização de um amplificador. Né? É o circuito da televisão também. Então, o aparelho de som também, né? A gente utiliza um amplificador. Agora, vamos ver também, pessoal, a questão assim das gerações, né, dos amplificadores. Vamos ver um pouquinho da história, né? Como é que os amplificadores se transformaram com o decorrer do tempo, tá? Inicialmente nós tivemos os amplificadores valvulados, né? Valvulados. Depois, com o advento do transistor, os amplificadores passaram a ser transistorizados, né? E a terceira etapa, né, que são o nosso objetivo desse conteúdo, os amplificadores operacionais. Então, amplificadores operacionais. Este aqui, né, é o objetivo aí do nosso segundo período da disciplina de análise de circuitos, tá? Agora vamos ver assim o que seria o ganho de um amplificador operacional, ou de qualquer amplificador, né? O que é o ganho? É o ganho de um amplificador operacional, né? O que quer dizer isso? Então, o ganho, pessoal, quantas vezes, né, o sinal que está sendo fornecido à sua entrada, né, é amplificado. Isto é o significado de ganho. Nós podemos ter o ganho que nós chamamos de ganho de tensão, que é representado pelo AV, e podemos ter também o ganho de corrente, que aí a gente utiliza a letra AI. Tá? Nos amplificadores, no nosso caso, né, que nós vamos estudar os amplificadores operacionais, nós vamos trabalhar assim mais com o ganho de tensão. Com o amplificador operacional, trabalhamos com ganho de tensão. Até mesmo que o ganho de corrente no amplificador operacional é muito pequeno, tá? O ganho de tensão ele é bem maior, ele é um integrado, né? Então ele é projetado especificamente mais para ter ganho de tensão. Então, vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos supor, né? Outro detalhe que eu não tinha falado, né? Aqui nós utilizamos o símbolo VI, né, de input, e VO de output, que seria a representação de entrada e saída, né, de um amplificador. Então vamos supor que a gente tem aí 3 volts na entrada e 6 volts na saída. Então o que seria o ganho desse amplificador operacional? Por definição, ganho é a tensão na saída, que é o nosso VO, dividido pela tensão na entrada, que a gente chama de VI também. Então o ganho de tensão vai ser 6 dividido por 3, nós vamos ter um ganho de 2. Tá? Não tem unidade nenhuma, simplesmente 2. Vou virar uma página nova aqui. Vamos supor que a gente tenha na entrada um amplificador operacional, qualquer amplificador, né? Não estamos ainda especificamente no amplificador operacional, tá? A gente tem uma entrada aí, um amplificador, né, com ganho de 50, o ganho, este ganho de 50, né, pessoal? Nós temos uma tensão na sua entrada de 5 mV,
Nós sabemos que o ganho de tensão é o que eu coloquei aí, né? VO dividido por VI, a tensão na saída pela tensão na entrada. Então, a tensão na saída vai ser o ganho de tensão vezes os 5 milivolts da entrada, né? Ou 50 vezes 5 milivolts, que vai dar isso aí, 250 milivolts. Vou ver um outro exemplo aqui. Agora, uma situação um pouquinho diferente, né? Vamos ter 8 volts na saída do amplificador operacional, e vamos supor que o ganho dele seja de 10 e a gente quer saber a tensão na entrada. Mesma relação nós vamos usar, só vamos inverter a ordem dessa forma, né? Então, o VI agora vai ser a tensão na saída dividido pelo ganho. O VI vai ser 8 sobre 10, que vai dar 0,8 volts. Vendo esses conceitos, que depois vai facilitar bastante a nossa vida quando a gente entrar, de fato, tá, em amplificadores operacionais. Indo aos poucos. Vou botar outra situação aqui. Agora vamos supor, né, que o ganho seja de 0,5. Nota que é um ganho menor do que 1. Se a gente tiver 10 volts na entrada, né, quantos volts nós teríamos na saída desse amplificador? Então, novamente, trabalhando com a fórmula, né, a tensão na saída vai ser igual à tensão na entrada vezes o ganho. 0,5 vezes 10, que vai dar 5 volts. Nota que entrou 10 e saiu 5 volts. Então, é uma situação específica que nós temos aqui, né, e um pouco diferente. Né? Qual é a nossa conclusão disso aí? Entrou 10 volts e saiu 5 volts. Então, nós não temos uma amplificação. Nós temos aí uma atenuação, pessoal. E não é um amplificador. E sim um atenuador. Tá? Para que serve um atenuador? Para que serve um atenuador? Tá? Essa é a pergunta que nós vamos fazer agora. Então, e vamos responder já, né? Para que serve um atenuador? Vamos supor, pessoal, que a gente tem aí um instrumento de medida de temperatura que me entregue uma tensão aí de 10 volts, de 0 a 10 volts. Essa tensão varia de 0 a 10 volts conforme a temperatura. E a gente queria colocar isso aí numa entrada analógica, né, de um microprocessador, um microcontrolador, sabe, que trabalha com 0 a 5 volts, né? A maioria deles. Então a gente não pode simplesmente fornecer esse sinal diretamente à entrada deste microcontrolador, né? Porque ele trabalha de 0 a 5 volts. Então a gente teria que dividir, digamos assim, essa tensão máxima, para que trabalhe na faixa de 0 a 5. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer isso aí, a gente pode dividir por 2 essa tensão. Se a tensão máxima é 10, quando a gente for dividir por 5, nós teremos então o 0, os 5 volts, né? E aí então, como tensão máxima, nós não teremos problema nenhum com este, na entrada, né, deste controlador. Então, se quisermos entregar esse sinal para um microcontrolador, né, por exemplo, precisamos interligar através de um circuito que faça, né, essa atenuação. E nosso exemplo de 0 a 5 também serviria tranquilamente, né? E nós vamos entregar tensões de 0 até os 5 volts, e não de 0 a 10 volts. Dentro das proporções, é claro, as mesmas proporções da nossa temperatura. A gente faria aí um atenuador, né? Nós teríamos na entrada uma tensão variando de 0 a 10 volts, conforme a temperatura, e nós teríamos de 0 até os 5 volts. E aí então nós colocaríamos a saída deste amplificador, entrada analógica de um microcontrolador, um microprocessador, e ele conseguiria trabalhar sem dificuldade nenhuma, a gente não danificaria o equipamento. Bem? É só um exemplo, tá? Só um exemplo para que vocês possam compreender, por exemplo, o que se utilizaria, né? Outro exemplo aqui. Porque a gente tem um ganho agora, um ganho negativo. Ganho de menos 5, tensão na entrada, tensão na saída. Né? E aí a gente tem 3 volts na entrada desse amplificador. E aí, novamente, a relação, né, do ganho, tensão de saída para tensão de entrada. A tensão na saída seria, então, ganho de tensão vezes essa tensão de entrada. Então nós teríamos os menos 5, né, vezes 3, que dá menos 15 volts. Notem que aí nós estamos invertendo, né, o valor de tensão de entrada, além de multiplicar pelo ganho. Mais um exemplo. Vou pôr agora um ganho de menos 3 e a gente coloca uma tensão negativa também nessa entrada. Então o que vai ocorrer? Né? A tensão na saída vai ser igual a menos 3 vezes o menos 4 agora. Né? PO vai ser igual a menos 3 vezes menos 4. E aí então nós teremos mais 12. Então entra o sinal negativo e sai o sinal positivo. Então notem que ele dá uma defasada nesse sinal. Né? Aqui é uma tensão contínua. Certo? Mas se fosse um sinal alternado, ele também estaria defasando. Vou fazer um outro exemplo aqui. Esse 180 graus que eu estou falando para vocês. Coisa meio ligeiro, pessoal, que tem bastante coisa para a gente ver, tá? Depois a gente abre espaço para perguntas, tá? Mas eu acho que é tranquilo, bem masticadinho, estou fazendo para que vocês possam. Então, vamos supor que a gente tem um amplificador operacional com ganho de menos 4, um ganho de tensão. E agora a minha tensão na entrada vai ser uma senoide. Tá? Vamos ver o que vai acontecer na saída. Uma senoide, aí vamos botar o valor de pico aqui, ó. O valor de 3 volts como tensão de pico. E claro, a tensão de pico negativa menos 3. O que vai acontecer na saída agora, né? Que eu já tinha adiantado. Nós teremos um defasamento de 180 graus, já que ele inverte por causa do ganho negativo. Como é que vai ser a minha tensão na saída, né? Esse VO. Vou fazer um tracejado aqui para vocês verem exatamente a cada semiciclo o que está acontecendo aí.
O que vai ocorrer? No semiciclo positivo vai sair o negativo na saída, né? E no semiciclo negativo vai sair o semiciclo positivo. Então, minha forma de onda fica assim, né? Amplificada em 4 vezes e defasada em 180 graus. Isso que ocorre quando nós estamos trabalhando com ganho negativo. Amplificado. Na saída, nós teremos uma inversão de fase, né? E é uma defasagem de 180 graus. Resumindo, né, pessoal, isso que a gente viu até agora, então. Nós temos algumas hipóteses, né? Uma delas, que o ganho de tensão seja maior do que 1. Tá? O ganho de tensão maior do que 1, nós temos, então, nós chamamos de dor. Tá? Outra hipótese que nós temos, né? O ganho de tensão, ele é entre 0 e 1, ele é maior que 0 e menor do que 1. Neste caso, nós temos os atenuadores, que o ganho é 0, alguma coisa, né? E no terceiro caso, quando nós tivermos o ganho de tensão menor do que 0, né, que são os valores negativos, aí nós temos uma defasagem no sinal da saída. Invertemos a polaridade do sinal da minha tensão na saída. Tá? Só para resumir o que nós vimos aí. E temos outra opção também, né, que é o ganho de tensão igual a 1. Nós temos o chamado buffer, e ele simplesmente isola as etapas de um circuito. Nós vamos ver depois mais detalhadamente quando a gente entrar nos amplificadores operacionais. Agora nós temos que ver uma coisa muito importante que tem relação com a saturação. Até então, né, pessoal, nós não nos preocupamos com o valor da tensão na fonte de alimentação. Nós temos uma tensão na entrada e simplesmente usamos o ganho e a tensão na saída. Aqui, claro, na vida real, infelizmente, não é o que acontece, né? Então, aqui nós temos uma tensão na entrada, o ganho de tensão, vamos usar um ganho de 30. Daqui a pouco a gente bota o valor da tensão ali na alimentação. Vamos começar assim. Se a gente tiver uma tensão na entrada de 200 mV, com esse ganho de 30, né, o que vai ocorrer na minha saída? Né? Que valor de tensão eu vou ter na saída? A tensão na saída vai ser igual, né? Aqueles 200 mV, né, vezes os 30, que é o ganho de, a tensão na entrada vezes o ganho de tensão. Vai dar, né, 2 vezes 3, 6, né? 6 volts. 6 volts. Ah, uma pequena, provavelmente a alimentação conseguiria fornecer esses 6 volts. Isso que nós nem definimos ainda o valor dessa minha alimentação. Ah, mas só para vocês entenderem o que ocorre com a saturação. Essa questão da saturação. Vamos modificando aqui, passo a passo, para vocês compreenderem, né? Vou botar agora um valor de ganho maior. Vamos supor que o nosso ganho agora seja não de 30, mas de 300, né? O que aconteceria com esses 200 milivolts, né? Então agora essa tensão na saída, pessoal, ela seria, né, 60 volts, né? 200 milivolts vezes 300. Daria uma tensão de 60 volts, né? Seria 60 mil milivolts, então isso é igual a 60 volts. Ah, mas e aí? Vai aparecer isso na saída? Ah, claro que nós temos essas limitações. E é isso, né? E a gente tem que deixar claro, né? Uma questão é que de onde o amplificador retira, né, essa energia para me entregar esse valor de tensão na saída? A fonte de alimentação, né? Fonte, né? A fonte de alimentação. Então vai depender do valor da tensão da fonte, né, pessoal? Claro que o amplificador operacional não tem como trabalhar com uma tensão de 60 volts, né? Uma tensão da fonte limita a tensão na saída. Isso é que se denomina, tá, pessoal, de saturação. Então vamos ver como é que fica, né? Alguns exemplos aí em relação à saturação. Agora vamos começar a trabalhar com um amplificador operacional alimentado, né? Que são os terminais, tá? E vai os pinos de alimentação do meu amplificador operacional. Ou de qualquer amplificador. Estamos trabalhando ainda com um amplificador genérico. O operacional tem 2 pinos na entrada. Vamos supor que a gente tem uma tensão na entrada de 0,2 volts e que o ganho seja de 200. Então a gente sabe que o ganho de tensão é a tensão na saída para a tensão de entrada. Então essa tensão na saída vai ser os 200, né, vezes 0,2. Vai dar igual, né? Eu vi, ó. Vai dar igual a 40 volts. A tensão bem alta também, né? Óbvio que esse amplificador, provavelmente ele vai entrar em saturação, né? Vamos supor que a gente esteja utilizando uma fonte de alimentação de 10 volts e 0, uma fonte comum, né? De 0 e 10 volts. Uma fonte simétrica. Então ele satura, quando ele satura, que tensão nós vamos ter na saída? 10 volts. Então a tensão na saída é igual a 10 volts. Então vai depender da fonte de alimentação. Se a fonte fosse 12, né, seria 12 volts. Então se a gente tiver uma tensão na entrada de 0,1, né, vai ser o ganho 200 vezes 0,1, daria 20 volts, né? Só que, claro, não vai ser 20 volts, porque ele vai saturar, vai aparecer a tensão máxima positiva, que a fonte está ligada ali a uma fonte de 10 volts. Supondo que a nossa tensão na entrada fosse igual, agora vamos botar aí um valor negativo, igual a menos 1 milivolt. É pequeno, mas porém é negativo. Então nosso VO vai ser os 200, né, ganho de tensão, vezes essa entrada que é menos 1 milivolts. Nós teríamos menos 200 milivolts. Teríamos, né? Por que nós não vamos ter? E notem que aquela menor tensão ali é o zero, usando uma fonte comum. Então ele vai saturar e a minha tensão na saída será igual a 0 volt.
Tem que ter muito cuidado, tá, pessoal, com essa questão da saturação. Tem muita gente que se perde neste caminho aí. Vamos supor que a minha tensão na entrada seja igual a 10 milivolts. O que vai ocorrer? Agora nós teremos os 200, que é o ganho, né, vezes 10 milivolts. E aí nós teremos na saída 2 volts. 2 volts, né? Vai sair? Vai, porque a minha fonte consegue fornecer até os 10 volts. Tá? Não teria problema nenhum. E esse tipo de operacional ele não vai saturar com esta tensão aí. Agora vamos ver, pessoal, uma fonte simétrica, né? Ó, relembrando, né, o que seria uma fonte simétrica. Por que eu vou um desenho para vocês aqui? Uma fonte simétrica, pessoal, é como se nós tivéssemos duas fontes de alimentação em série. Há duas pilhas em série, duas baterias em série, de forma que elas se somem estas tensões. E aí, então nós teríamos aqui no meio, na união entre as duas, o zero, né, que seria o meu terminal em comum. Esse é o meu potencial zero. Agora, em relação a esse meu terminal zero, nós vamos ter no positivo da bateria de cima o mais VCC e no negativo da bateria de baixo ali o menos VCC. Ambas tensões em relação ao meio ali, que é o 0 volts, que é o meu aterramento. Isso é uma fonte simétrica. Vamos supor que fossem duas baterias de volts. Vou botar duas baterias de 9 volts aí. Então nós vamos ter aqui no terminal de cima mais 9 volts. No terminal de baixo nós vamos ter menos 9 volts, ambas tensões em relação ao zero. Tá? E se eu quiser saber entre os dois extremos ali, eu vou ter 18 volts de tensão, onde o positivo é em cima e o negativo embaixo. Vamos fazer alguns exemplos aí com fonte simétrica. Vamos usar aí os 9 volts de alimentação simétrica. Um ganho de 100. E aí vamos alterar os valores nas entradas. Vamos supor, então, vamos usar primeiro um valor de tensão na entrada igual a 10 milivolts. Tá? Então, nossa tensão na saída vai ser multiplicado pelos 100. Né? Então, vai ser 100 vezes 10 milivolts. Teríamos uma tensão de 1 volt. Outro exemplo. Se a tensão na entrada for igual a menos 10 milivolts, eu vou ter na saída agora menos 1, né? Menos 1 volt. Sem problema nenhum, porque a minha fonte vai até menos 9. Então eu consigo, sem problema nenhum. Está saturando, tem tensões positivas e tensões negativas. Por exemplo, se a minha tensão na entrada é um valor maior, né? Se for de 1 volt, o que vai ocorrer, né? Vai saturar, né, pessoal? Porque nós teremos que ter 100 volts na saída e a minha tensão de alimentação vai até mais 9 volts. Então ele satura. Quando ele satura, ele fica com a tensão igual à tensão da fonte. Então nós vamos ter ali uma tensão na saída não de 100, sim de 9 volts. A fonte é que determina o valor da tensão na saída. Outro exemplo agora, uma tensão na entrada, agora um valor negativo de menos 3. Né? Vai saturar também. Seria 100 vezes menos 3, daria menos 300 volts. É óbvio que não vai acontecer isso aí, porque a minha fonte limita em menos 9 volts. E ó vai ser igual a menos os 9 volts. Então já nota que se a gente for trabalhar com sinal, pessoal, a gente tem que ter uma fonte simétrica. Tá? Porque senão nós teremos problemas na distorção desse sinal. Né? Então, saturação e um sinal alternado. Né? Os nossos sinais, por exemplo, de áudio são sinais alternados. A gente precisa amplificar os dois ciclos, tanto o positivo quanto o negativo. Então, nós precisamos trabalhar com uma fonte simétrica. Vamos supor um ganho de tensão aqui de 100. De entrada, tensão de saída. Eles vão valor de 0,2 de pico. Né? A tensão de pico seria igual a 0,2 volts, positivo. Né? Então, a fórmula de onda simétrica, a tensão de pico negativa vai ser menos 0,2 volts. Tem que trabalhar neste caso com a tensão de pico. Né? A tensão de entrada, né, de pico é igual a 0,2 volts. A tensão na saída de pico, quanto vai ser? 0,2 vezes o 100. Daria 20 volts. Porque vai depender da minha alimentação desse meu circuito. Então, se a fonte for entre menos 12 a 12, né, uma fonte simétrica de menos 12 a 12, óbvio que esse sinal vai distorcer. É isso que eu quero mostrar para vocês agora aqui. Ó. O que vai ocorrer com a minha forma de onda na saída. Né? Isso, pessoal, é o que ocorre quando nós temos um amplificador de áudio, por exemplo, distorcendo o nosso som. A forma de onda fica cortada ali. Ó. Nós teríamos uma forma de onda quase que uma forma de onda quadrada, se ela cortar muito. Né? E não cortou muito, mas cortou metade. Essa onda ela iria ainda, fazer aqui em amarelo uma parte que ela iria ainda, tanto no semiciclo positivo aqui, ó, quanto no semiciclo negativo. Então toda essa parte, toda essa informação é cortada. Então daí nós temos uma distorção no sinal. Né? Se for um sinal de áudio, né, nós teremos uma distorção sonora. Nós não temos na saída uma fidelidade à forma de onda de entrada, porque ela vai estar distorcida. Se for um sinal sonoro, de um amplificador, por exemplo, nós escutaremos uma distorção, uma grave distorção. Por isso que as músicas a gente está escutando muito alto e a música distorce. Né? Tanto pode ser para o amplificador, quanto também para quem vai reproduzir o som, no caso dos alto-falantes. Então, gurizada, agora nós já vimos aí o amplificador de uma forma genérica, né, que com certeza já nos está ajudando muito. Nós vamos ver agora o que a gente acontece, como é que funciona quando nós colocamos vários amplificadores, um após o outro, que nós chamamos de amplificadores em cascata. Vamos ter vários estágios de amplificação. E isso também pode se dar depois nos amplificadores operacionais, nós vamos ver também. Então, o que seria isso, pessoal? Um amplificador fornecendo sinal para um outro amplificador. Então, a saída desse amplificador ele vai fornecer a entrada para o próximo amplificador. Nós vamos trabalhar etapa por etapa, analisando cada amplificador. Então, aqui nós vamos ter a tensão na entrada, né? Por exemplo, um ganho de 10, tá? Um ganho de 10 num amplificador e outro ganho de 30. Neste primeiro aqui, nós temos a tensão na entrada do primeiro amplificador. Vamos chamar esse ganho de 10 de primeiro, tá? A tensão na saída do primeiro,
aqui a tensão na entrada do segundo e aqui a tensão na saída do segundo. Então nós vamos ver passo a passo o que vai ocorrer aí, através aqui de um exemplo. Então, vamos supor que a tensão na entrada 1 seja igual a 1 mV. Nós vamos ter quanto na saída desse amplificador, né? Nós vamos ter esse 1 mV vezes 10, que vai dar 10 mV. Agora, este 10 mV, pessoal, fornece o sinal para a entrada do segundo. Então, a tensão na entrada do segundo amplificador operacional é 10 mV. Logo, a tensão na saída do segundo amplificador operacional vai ser os 10 mV vezes 30, e aí então nós teremos 300 mV. É difícil, né? Primeiro demos um ganho de 10, depois nós tivemos um ganho de 30. Claro que não estamos pensando ainda em saturação, tá? Nós não estamos pensando em saturação. E pode ocorrer aí também. Vamos fazer um pouco diferente agora. Vamos fornecer a tensão na saída do segundo amplificador operacional, tá? Meu VO2 ali, vamos supor que seja 30 volts. Vamos supor que a fonte consiga me fornecer isso, né? Então, que vai ser a tensão na entrada do primeiro amplificador, né? Então, o amplificador, pessoal, 1, o ganho de tensão dele é 10. O amplificador 2, o ganho de tensão dele é 30. Então, nós vamos fazer de trás para frente agora. A tensão na entrada do segundo amplificador vai ser esses 30 volts, né? Divididos pelo ganho. 30 divididos pelo ganho de 30, que vai dar 1 volt. Então, essa é a tensão na entrada do segundo amplificador, que é igual à tensão na saída do primeiro. Ele está interligado. Então, quanto vai ser a tensão agora lá na entrada do primeiro, né, pessoal? Nós temos que dividir esse valor pelo ganho. Agora do primeiro, que é 10. Então, vai ser o VO1 dividido pelo ganho do primeiro. E vai dar igual, né, a 1 dividido por 10, que dá 0,1 volts. Ou 100 milivolts. Vamos adiante. Vamos lá. Pelo que eu tinha falado, né, pessoal? Pode ocorrer, né, também a saturação de 1 ou de mais de 1, né? Esses amplificadores que estão em cascata. Então, claro que se tiver alimentação, vai determinar o valor da tensão de alimentação. Um exemplo disso. Vamos supor agora que vamos trabalhar com 3 amplificadores operacionais, tá? Vou botar aqui a alimentação neles já também. O primeiro com ganho de 10, o segundo com ganho de 5, o último com ganho de 30, tá? E vamos alimentar com uma fonte comum de 18 volts e 0 no outro, né? Seria o mais e o menos, uma fonte simétrica. Vamos colocar aqui 100 mV na entrada e vamos ver o que vai acontecer. Então, 100 mV vezes 10, nós vamos ter aqui 1 volt, né? Que vai ser a entrada do segundo amplificador aí. E tem um ganho de 5, então nós vamos ter na saída dele 5. Tá? Vai chegar sem problema nenhum, cada fonte vai ter 18. Agora, pessoal, ele deveria ter quanto? 30 vezes 5, que dá 150, mas é claro, ele não vai a 150, né? Ele fica limitado em 18 volts. E aí, então ele saturou. Esse último, né? O amplificador que está em cascata, saturou. Agora nós vamos entrar propriamente dito nos nossos amplificadores operacionais. Tá? Amplificador operacional. Também nós chamamos de, abreviamos, tá? Por AOP ou AMP-OP. Para diminuir a quantidade de letras aí na cesta. Vocês vão encontrar nas bibliografias essas abreviações. Ver como é que é a simbologia dele. Então, a simbologia temos aí do amplificador operacional. Aqui nós vamos ter 2 entradas, tá, pessoal? Uma nós chamamos de entrada inversora, que vai esse menos, e a outra de entrada não inversora, onde vai o mais, tá? A alimentação, mais VCC e menos VCC, ou simplesmente zero, né? Porque nós podemos alimentar com uma fonte comum. A tensão na saída, VO, output. E aqui nós temos 2 entradas. Então, uma é a tensão na entrada inversora, que nós vamos chamar, tá? Então, VI menos. E a outra, tensão na entrada não inversora, que nós vamos chamar de VI mais. Tensão na entrada, né? Inversora. Aqui a tensão na entrada não inversora. Bem, aqui a tensão na saída, né? E aqui a nossa alimentação do circuito. Onde a alimentação pode ser simétrica, né? Ou uma fonte unipolar. Ou não, né? Aqui faltou, né? Não botei não, né? É não inversora, né? Eu falei, mas acabei escrevendo inversora apenas. Tá? Tensão na entrada não inversora. De onde vem, pessoal, este nome, né? Por que amplificador operacional, né? Se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, né? Nós vamos satisfazer essa curiosidade daqueles que têm, né? Porque ele faz operações matemáticas. Tá? Desde as operações básicas, pessoal, como a soma, a subtração, a divisão, também a multiplicação, né? Também, além destas, ele faz a operação de exponenciação, a operação de cálculo de integral, podemos montar um integrador, cálculo de diferencial, como chamamos de derivada, né? Diferenciador. Também ele pode fazer cálculo logarítmico. Além dessas, pessoal, também ele pode ser utilizado, né, como comparadores de sinais, né, comparadores de tensões. Uma grande aplicação no amplificador operacional. Filtros também, tá? Filtros de frequência, filtro passa baixa, passa alta, passa faixa. São os equalizadores, tá? Retificação de pequenos sinais também, quando a tensão é muito pequena, nós não podemos usar um diodo, porque a barreira de potencial é 0,6, 0,7, né? Também, circuitos de osciladores, tá? Com geração de sinais, chamamos de onda triangular, quadrada, e por aí vai.
E também como conversores de sinais, tá? Digital analógico e analógico digital. E vários outros aí. Várias outras utilizações nós temos, tá? Para o amplificador operacional. Tudo isso nós vamos ver no decorrer do tempo, tá bem? Agora vamos ver como é que se dá, pessoal, o funcionamento dessas duas entradas do amplificador operacional. Nós temos a entrada inversora e a entrada não inversora. Vamos ver como é que fica isso. A tensão na saída, pessoal, agora vai ser o ganho de tensão, tá? E vai multiplicar a diferença dessas tensões, tá? Ou seja, a tensão na entrada não inversora menos a tensão na entrada inversora. Agora, a nossa forma fica assim. Então, o ganho de tensão é dado pelo fabricante, tá? Se a gente estiver trabalhando em malha aberta, que a gente diz, do amplificador operacional, este ganho é dado pelo máximo, né? Pelo fabricante, é ele que vai me determinar este ganho. Agora, se a gente quiser diminuir este ganho, pessoal, aí nós vamos colocando componentes ao redor do meu amplificador operacional. Então, utilizamos resistores ao redor do Ampop, amplificador operacional. Exemplos, pessoal. Então, entrada inversora, entrada não inversora, que é alimentação, né? Vamos supor aqui que seja mais 12, menos 12 volts. Vamos utilizar um amplificador operacional CA3140, que o fabricante, pessoal, me fornece um ganho da ordem de 100 mil. Tá? Me falei, a memória é perto de 100 mil. Então é um ganho bem considerável. Em malha aberta. Tá? Depois nós vamos ver o que é malha aberta. E é este caso aí, né? Que nós não temos componente nenhum externamente. Vamos colocar a entrada no inversor a um potencial zero. Tá? Vamos ligar o terra ali. E vamos fornecer agora na entrada inversora uma tensão aí de 2 mV positivo. Vamos ver o que vai acontecer na saída. Esse é o 100 mil, é o ganho, né? Vezes a tensão na entrada não inversora, que é zero, vezes a tensão na entrada inversora, que é os 2. Então, esse VO vai dar igual a um valor negativo, né? Menos 12 volts, porque ele vai saturar. Essa é uma tensão enorme, então ele satura em menos 12 volts. Então, nota que entrou um sinal positivo e saiu um sinal negativo na sua saída. Menos 12. Tivemos uma inversão. Estamos trabalhando com a tensão na entrada inversora. Tá? E ele inverteu. Uma das características. Para outro exemplo. Então, vamos colocar agora uma tensão negativa de menos 2 mV na entrada inversora. Sabemos que o nosso ganho desse amplificador que a gente está utilizando é de 100 mil. Então, o que vai ocorrer na saída? Né? Nós teremos a tensão na entrada não inversora, menos a tensão na entrada inversora, vezes o ganho. O VO vai ser igual, tem que colocar aqui, né, na entrada inversora o potencial zero. Vai ser zero menos os menos 2. Então, agora nós teremos menos com menos vai dar mais, nós teremos uma saturação positiva nos mais 12 volts. Então, entrou menos e está saindo o meu mais. Então, inverteu. Então, a entrada inversora é isso, pessoal. Ela inverte a polaridade do meu sinal. Nós temos um defasamento. Se for um sinal alternado de 180 graus. Entrou positivo, saiu negativo. Entrou negativo, saiu positivo. Agora vamos usar outra entrada. Estação simétrica novamente. Agora nós vamos aterrar a entrada inversora. E vamos colocar os menos 2 mV mesmo que nós colocamos ali. O VO vai ser igual a tensão na entrada não inversora, que é menos 2, menos a tensão na entrada inversora, que é 0, vezes os 100 mil. Nós teremos também uma saturação negativa. Então entrou um valor negativo e saiu um valor negativo também. Estamos usando a entrada não inversora, por isso esse nome. Ele não inverte, tá? O menos, mesmo menos, né? Lá da minha entrada de menos 2 mV. Não mudou a polaridade, não tivemos defasamento no sinal. Vamos colocar os mesmos. Não, menos 2 não, mais 2, né? Com risco ali. Com 2 mV agora, vezes os 100 mil, nós teremos aí saturação positiva. Então entrou um sinal positivo, ele não é menos 2, tá? Estranho ali. E sai um sinal positivo. Então, a entrada não inversora, pessoal, é isso. Ela não inverte a polaridade. Agora vamos ver um exemplo onde a gente vai utilizar valores de tensões nas duas entradas, né, que não seja zero uma delas. Vamos dar uma fonte simétrica aí agora de 18 e menos 18. Vamos aplicar 2 volts ali na entrada não inversora e menos 5 volts na entrada inversora. Então a tensão na saída vai ser igual, repetindo, né, a tensão na entrada não inversora menos a tensão na entrada inversora vezes o ganho de tensão. Então a minha tensão na saída, o VO, deixando claro aqui que a gente continua utilizando, né, o CA3140, que tem um ganho de 100 mil. Então o meu VO vai ser igual a 2 menos 5 vezes o ganho de tensão. Vai dar... Pessoal, aqui tem um detalhe que eu queria falar para vocês, é o seguinte. Notem que nós temos uma tensão, uma entrada de 2 volts e a outra de menos 5 volts. Só que esse menos 5 volts ele está entrando na entrada inversora. E ele vai inverter. Por isso que a tensão na saída está dando 18 volts, porque a minha tensão na entrada inversora, se eu for pensar em módulo, aquele 5 volts é maior do que o 2, só que ele é menos, por isso que igual saiu, vai sair positivo na saída, né? Esses nossos 18 volts. É só uma outra interpretação. Não aconteceria se a gente tivesse com os dois valores positivos nas entradas. Vou botar agora nas duas entradas com valor negativo, né? Menos 3 e menos 4. Vai ser o menos 4, menos 3. Minha tensão na saída agora, né? Isso aqui vai dar menos 1, né? E vai dar uma saturação negativa na saída. Opa, agora
Eu vi que eu botei mais 18 ali, em vez de botar. Aí, em vez de botar mais 18, eu botei menos 18. Aliás, botei mais 18 ao invés de botar menos 18. Vamos corrigir aqui, tá? Então nós teremos na saída esses menos 18 volts. Agora, pessoal, vamos ver os modos, tá? De operação do meu amplificador operacional. Temos 3 modos, tá? Nós podemos ter um amplificador operacional sem realimentação. Neste caso, nós chamamos que ele está em malha aberta. E aí nós temos aquele ganho, tá? Que é muito alto, que é fornecido pelo fabricante. É a situação que a gente estava vendo anteriormente ali. E temos esses outros dois modos aqui, eles são com realimentação, tá? Entre essas realimentações, nós temos uma realimentação que nós chamamos de realimentação positiva e a outra que nós chamamos de realimentação negativa. Tá? Já vou mostrar para vocês o que significa cada uma delas. E depois os circuitos que nós vamos trabalhar mais adiante vão trabalhar com essas realimentações. Vou dizer aqui primeiro o sem realimentação, então é aberto. Não tem nada, não tem nenhum resistor conectado da saída até qualquer uma das entradas. Então nós não temos realimentação. Nós chamamos isso de malha aberta. E o ganho é aquele ganho que o fabricante fornece, um ganho bem elevado. Dando inversora, alimentação, né? Isso aqui, pessoal, é nosso exemplo, tá, de sem realimentação. É o malha aberta, tá? O malha aberta. Agora, vamos botar um resistorzinho aqui. A saída até uma das entradas, tá? Só para simbolizar o que seria uma realimentação. Esse resistor, pessoal, for ligado na entrada inversora, que é este caso aqui, o nome disso é realimentação negativa. Já dá para vocês imaginarem, né? A realimentação positiva, o que precisa. Está ligado aí na entrada inversora. Por isso, realimentação negativa. E aí, o terceiro modo, né, que seria a realimentação positiva. Este resistor vai até a entrada não inversora. Então, aqui é a realimentação positiva. O resistorzinho da saída até a entrada não inversora. Esta é a definição. Tá? Alguns circuitos utilizam em realimentação, outros com a realimentação positiva e outros com a realimentação negativa. Aqui nós chamamos de malha fechada, tá? Quando nós temos a realimentação. Em algum caso nós temos controle do ganho, outro não. Por isso muita gente. Agora vamos ver o circuito equivalente do amplificador operacional. O amplificador operacional, pessoal, ele tem várias coisas dentro dele, tá? Tem vários transistores dentro dele. Vários. Um circuito bem complexo. Mas nós podemos dizer que, equivalentemente, ele tem isto dentro dele. Ele é bem grande aqui para caber, tá? Temos que ter a representação da impedância de entrada do meu amplificador operacional. É entre as terminais da entrada. Entrada no inversor, a entrada negativa não, a entrada inversora. E aqui nós vamos representar aqui uma resistência entre essas duas entradas. E nós vamos chamar de impedância, tá? Porque quando a gente trabalha em corrente alternada, no sinal, ele chama-se impedância. Nós vamos ver algumas nomenclaturas, tem algumas bibliografias que trabalham também com resistência interna. Mas o mais correto seria a impedância interna, tá? Interna não, de entrada, né? O ZI e o RI. Impedância de entrada e resistência de entrada. Aqui nós temos a tensão de entrada, entre cima desse resistor, né, que seria a diferença dessas tensões que nós vamos ter aqui nas entradas, não inversora e inversora. E já é uma subtração, a diferença dessas duas tensões. Por isso também é conhecido como amplificador diferencial, tá? Isso aqui, pessoal, é um símbolo que vocês não conhecem ainda, que é de uma fonte de tensão controlada. Porque essa tensão, essa fonte de tensão é controlada porque é ela que vai determinar a tensão na saída através de uma resistência em série que nós vamos chamar de impedância de saída. E essa fonte de tensão ela é controlada pela tensão na entrada e pelo ganho, né? Fonte de tensão controlada. Então essa tensão que ela vai fornecer, tá, pessoal? Ela depende do ganho e da tensão de entrada. Por isso que ela é controlada. Depende daqueles valores ali, de VI e de AV. E aqui a nossa impedância de saída, ZO, output, ou RO também. Vamos botar escrito aqui, o TI. Impedância, entrada. O ZO, a minha impedância de saída. Agora, pessoal, vamos ver as características, tá? Algumas características do amplificador operacional. Nossa primeira aula é bem teórica. Depois vai ficar um pouquinho mais soft, tá, pessoal? Quando a gente começar, de fato, a trabalhar com os cálculos dos amplificadores operacionais, a coisa fica um pouquinho melhor. São coisas que a gente tem que ver, tá? Então, em primeiro lugar, pessoal, vamos ver a questão do ganho de tensão em malha aberta. Tá, vamos ver o que é o ganho de tensão em malha aberta. A gente chama de AVO, tá? AVO aqui de open. Aberto, né? Então, vamos trabalhar sempre com a questão do que seria ideal, né? Só que na vida real não é o que ocorre. É um valor muito elevado, tá? Muito alto. Geralmente maior do que 100, 100 mil. Tá? Geralmente maior que 100 mil. O outro aspecto, né, pessoal, é a questão da impedância de entrada, ZI. Pessoal, o ganho de tensão em malha aberta, nós vimos que idealmente seria igual ao infinito, ou seja, ele amplifica várias vezes. Né? Agora vamos ver a questão da impedância de entrada em si. Né? A impedância de entrada, pessoal, idealmente falando, né, ela deve ser também infinita. Por que infinita? Né? Vamos ver. Só que na vida real não é assim. Né? Na vida real ela é maior, um valor grande também, né? Maior do que 10 megaohms. Tá? Por que deve ser maior, né, pessoal?
Por que deve ser maior, muito grande esse valor? Para que ele interfira o menos possível no circuito que estiver fornecendo sinal para a sua entrada. Por exemplo, se a gente estiver recebendo energia de um termopar, o termopar ele fornece uma corrente muito pequena. Tá? Então, se eu exigir uma corrente maior, ele não vai conseguir fornecer, eu vou ter erro na minha leitura. Assim como o sinal do microfone também. Então, quanto maior essa impedância de entrada, menos ele precisa de uma corrente na sua entrada para que ele possa amplificar esse sinal. Aí ele consegue amplificar apenas a tensão e a corrente fica bem pequenininha, ele não interfere num circuito anterior, digamos assim. Então, o ideal é um valor infinito, mas são valores bem altos, tá? Na hora de 10 MΩ pelo menos. Amplificadores operacionais mais antigos. Então, a corrente de entrada neste caso, né? É desprezível. Essa é a conclusão que a gente chega com isso, tá? Para que ele não interfira. Então, vamos supor que a tensão de entrada não inversora seja 5 volts e a tensão de entrada inversora seja 4 volts. Nós vamos ter uma diferença nessas duas tensões, né, da ordem de 1 volt. Vamos calcular então essa corrente de entrada vai ser 1 volt divididos aí por tem amplificadores até com mais, tá? Com 100 MΩ, por exemplo. Dá uma corrente extremamente pequena, 0,01 microamperes. Então em nano vai dar 10 nanoamperes. Muito pequeno. Praticamente desprezível. Então desta forma, pessoal, por ela ser muito pequena, tá? Podemos dizer que ela não influencia, né, no circuito que está fornecendo. Está antes dele. Alguns exemplos aqui. O TL071, pessoal. Estava olhando, ele tem uma impedância de entrada de 1 teraohm. O 741, que já é um pouquinho mais antigo, a impedância de entrada dele é da ordem de 2 megaohms, tá? E o CA3140, ele tem uma impedância de entrada de 1,5 teraohm. É um valor bem alto. São tecnologias mais recentes. Então, apenas alguns exemplos. Outra característica, pessoal, é a impedância de saída do amplificador operacional. Vamos chamar de ZO. O ideal, pessoal, é que ela seja um valor muito pequeno, na ordem de 0, tá? 0,1. Isso é o ideal. Coloquei aqui, ZO. O real, pessoal, geralmente ele é menor do que 100 ohms. Exemplo disso aí, o 741, a impedância de saída dele é 75 ohms. Por quê, né, pessoal? Um ZO baixo, eu consigo uma corrente de saída maior. E um ZO muito alto, a minha corrente de saída vai ser menor, ele limita a minha corrente de saída. Por isso que o ideal seria 0. Poderia ter uma corrente infinita na saída. Porque isso aí depende, né, dos limites do meu amplificador operacional. PL071, outro exemplo aqui, ele tem 300 ohms na saída. E o CA3140 já é mais baixo, tem 60 ohms. Ele tem um outro aqui, né, o AD783, pessoal, que é apenas 0,3 ohms a impedância na sua saída. Agora, mais características que nós temos, pessoal. Vou colocar aqui. E aqui vai ter uma surpresinha para vocês. A resposta em frequência é outra característica. A sensibilidade, né, à temperatura, como a temperatura influencia no meu amplificador operacional. A outra característica nós chamamos de tensão de offset. Isso é muito importante quando a gente está trabalhando com a prática e com sinais muito pequenos, tá? Pode dar zebra, coisas inesperadas. Também temos a questão da rejeição em modo comum. E também temos o que nós chamamos de slew rate. Estas características Então, essas características, pessoal, são a avaliação do final da aula de hoje, tá bem? E o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão pesquisar estas 1, 2, 3, 4, 5 características, tá? E enviar para mim pelo Moodle, tá? Então vocês vão enviar pelo Moodle. Já coloquei lá uma forma que vocês vão enviar, tá? Vocês vão fazer um material aí, uma pesquisa na internet, podem fazer aí no Word, né? Podem fazer à mão. Aí pode me mandar o arquivo da forma que vocês tiverem. Então, se for à mão, vocês vão tirar uma fotografia ou mandar em forma de foto, tá?